Chegamos, enfim, ao terceiro volume da trilogia Os Caminhos da Liberdade. E conforme todos devem ter notado, é bastante difícil, né? Não é uma história com final feliz. E eu acho super interessante essa capa, né? É importante que a gente se pergunte o que cada um vê quando olha para essa capa. Qual é a primeira imagem que nos vem à cabeça? Bom, qual a primeira imagem que nos vem à cabeça quando a gente pensa sobre essa figura, né, que Sartre estabelece como título da obra, com a morte na alma? A primeira coisa que fica bem suspeita é que a morte não pode adentrar a alma, visto que a alma não morre, né? Segundo a nossa linguagem coloquial, a alma, desde o Platão, quando Platão faz todo um esforço no diálogo para mostrar que a alma é imortal, ele inclusive diz que a alma é como o nosso corpo, que usa várias vestes, que as vestes se deterioram, no caso o corpo se perde, mas a alma permaneceria existente, reencarnaria, enfim. Com a morte na alma, significa então que ele não está tratando da alma no sentido de uma existência diferente ou distinta do que cada homem ou que cada mulher é no mundo, mas a alma como aquilo que anima, né? A morte na alma é como levar para aquilo que nos animava a própria morte. E isso é um pouco, eu estou falando de um contexto geral, né? Um esquema geral da obra, mas é mais ou menos o que a obra nos revela. Ela revela que a guerra, quando a chegada da guerra, ela não suprime os problemas ou as questões que são individuais, elas permanecem e ao mesmo tempo essa morte ela adentra a própria alma, aquilo que anima, porque os projetos que nós fazemos, eles são sempre projetos, evidente, ligados ao futuro. Então são projeções daquilo que deveria ser, o que nós esperamos que seja, que nós estamos construindo agora. E a guerra, ela funciona mais ou menos como lá no muro, né, do Pablo Bieta, como aquele muro que vai impedir que dali em diante algo prossiga, porque a guerra é a impossibilidade de qualquer realização duradoura, ou pelo menos duradoura no sentido de uma existência humana, né? A guerra iminente, ela coloca em xeque, em jogo aquilo que eu sou agora, o meu futuro como projeto daquilo que sou agora. Isso é mais ou menos o que a gente vai encontrar na situação assim geral do livro, né? A primeira parte, a gente tem Gomes em Nova York, Gomes que é pintor, que está decadente, que é um fugitivo, que é exilado, e ele chega e faz lá, a partir de sua tábua de valores, um julgamento sobre os estadunidenses que não estariam preocupados em nada com a guerra. Ele tão preocupado estava que fugiu para um lugar onde a guerra não chegou, né? Felizmente ou infelizmente, pouco importa, mas historicamente, na Batalha de Midway, os Estados Unidos conseguiram não ser invadidos pelos japoneses, que seriam os invasores naquele momento. Mas ele, quando ele foge para um ambiente assim, e são muitos, né, marxistas e etc., que fugiram para os Estados Unidos, acabam tendo essa possibilidade de escapar, claro, é legítimo, mas ao mesmo tempo é legítimo, né, que as pessoas não se preocupem com uma guerra que foi feita em outro país por outros interesses e como resultado de ações dos europeus, né, da Primeira Guerra Mundial, da maneira como a Alemanha foi tratada após a sua derrota. E a gente tem também, além do Gomes, a situação da Sara, né? A Sara proprietária, né? Ela tem um filho, o filho é dela, e ao mesmo tempo ela se sente propriedade do filho, uma vez que ela se sente culpada. Ela está fugindo, ela está desesperada, ela quer salvar seu filho e se sente culpada por ter sido mãe, ou seja, por colocá-lo no mundo, considerando que é uma escolha, né? Ser mãe, mas ao mesmo tempo é aquela mesma situação da liberdade situada. Uma vez que o filho, que é um resultado de um ato livre, ocorre, a gravidez no caso, a gente tem lá no início o problema do aborto ou não, que no caso da Marcela ela acaba decidindo por não fazê-lo. E ela vai ter o filho, né, no período da guerra, assim como pessoas que estão sendo mães atualmente nesse período de pandemia. Ou seja, é uma escolha situada que é livre e ao mesmo tempo gera uma responsabilidade. E é essa responsabilidade que esse filho que ela tem como propriedade sua acaba fazendo dela, né, propriedade dele, na medida em que ela se torna responsável, né, pelo bem-estar dessa criança. E o desespero e o sentimento de abandono dela advém justamente dessa impossibilidade de realizar o seu projeto, né, de cuidar do seu filho. Bom, a gente tem ainda o Mathieu e os soldados. Eles estão numa pequena cidade. Eles
logo depois da invasão, eles são derrotados flagrosamente, né? E eles se espalham e todos fogem. E o Mathieu se encontra num vilarejo com alguns soldados. E eu vou comentar isso depois, mas é ali que a gente tem essa presença do nada, que é, na verdade, o momento da liberdade. Eu vou explicar isso com detalhes no momento adequado, mas toda aquela referência do Mathieu e dos soldados, né, dos camaradas ligadas ao nada, a nada ser, a sentir a morte de perto, repete em alguma medida aquilo que a gente viu do Pablo Ibieta, né, quando Pablo Ibieta se vê diante de um muro. É a compreensão de que a história ela é mais do que uma situação, um mero situar-se, né, um sobrevoo, como alguns gostariam de pensar a filosofia da existência, uma filosofia da liberdade do Sartre, mas se trata efetivamente de estar situado, né, e que essa história chega a roubar, inclusive, o ânimo, né, de resistir. Né? Inclusive, eles não só sentem a morte perto, como afirmam que aquilo não é ser livre e chegam a pensar em se matar, que é o tema desse primeiro comentário, mas aí ligado ao Felipe, né, que é o pacifista lá, que vai encontrar com Daniel, depois eu falo disso. Bom, saindo então do Mathieu e dos soldados, né, e daquele momento deplorável do estar derrotado, né, e ter que lidar com isso, a gente tem o Boris e a Lola, né, planejando ali um casamento. O Boris que lutou, que sobreviveu, né, foi ferido, ganhou uma licença, e nessa licença que ele deve se reapresentar, ele pretende fugir, ser um professor de liceu, né, um professor do que seria equivalente ao ensino médio, numa cidade pequena, ou seja, viver a sua vidinha, né, aquela busca do projeto mediano. O Mathieu, nós diríamos, sem projeto. Né? A Gomes agindo de má fé, Sara, está bem expressa a má fé de cada um nessas falas todas. E o Boris querendo, de novo, né, voltar a uma existência que é mais, que, de certo modo, casa um pouco, e eles, né, projetam se casar, não é à toa, casa um pouco com aquilo que a Lola também fez ao longo da sua vida, que foi uma existência sem grandes feitos, sem grandes pretensões, sendo ela um artista, inclusive. Então ela aceita se casar, mas ela está velha bom, ela não era tão velha em idade, mas naquela época as pessoas ficavam velhas antes, morriam mais cedo. E mais do que isso, ela está doente, ela sabe que tem câncer, o Mathieu até chegou a achar que ela estava morta, tentou pegar o dinheiro, mas ela está efetivamente com câncer nesse período. Hoje também, né, as pessoas veem o diagnóstico de câncer quase como que uma decretação da própria morte, do próprio fim. Mas a gente tem a Lula sabendo, né, que tem um câncer e mesmo assim ela esconde, porque ela quer essa vidinha, né, que foi essa vida que ela teve, de um fazer-se que permanece nas sombras, nos cantos, nas curvas. E a Ivete, né, que teve a sua eu não vou morrer virgem, e ela acaba se casando com um soldado, mas esse soldado, evidente que vai lutar, né, em período de guerra, e ela está sozinha com... Ela tinha feito um aborto, é bom lembrar, ela realizou aquilo que a Marcelle e o Mathieu acabaram não realizando nesse curto período, mas ainda assim ela está muito infeliz, muito insatisfeita, né? Também um caso de fracasso, como que a guerra, ela não só interfere assim lá longe, mas como ela é trazida, ela adentra a casa e a vida, né, das pessoas mais improváveis. Bom, ela se sente bastante infeliz, né, morando com a família do marido. A cena do Daniel e Felipe, que eu vou falar um pouco mais daqui a pouco, mas só para constar que eu disse, tem a Odete e o Jacques, que acabam se casando e fracassando, né? E eles estão fugindo juntos num carro, infelizes e satisfeitos, porque o projeto deles não era como eles esperavam, e a guerra tem também um pouco que ver com isso. Então nós temos ali uma série de situações de fracasso. Eu só gostaria de recuperar aqui, rapidamente, uma breve conversa do Daniel e Felipe, que eu acho que é a cena mais interessante desse contexto, para um primeiro comentário. É um encontro inusitado, né? Eles se encontram em Paris, e o Daniel impede, o Daniel, que era um pederasta, né? Aquele termo estranho para se referir à homossexualidade, ele impede o Felipe de cometer suicídio e eles têm uma conversa bem interessante.
A primeira, o projeto existencial do Daniel em relação ao Filipe. Bom, eu começo página 143 da tradução referida. Era por causa dos alemães que você queria se afogar? Filipe pareceu espantar-se e sacudiu a cabeça. Era belo como um anjo. Eu o ajudarei, pensou Daniel apaixonadamente. Eu o ajudarei. Queria salvar Filipe, fazer dele um homem. Isso é importante. Queria salvá-lo porque eu estou apaixonado por ele e fazer dele um homem. Darei o que você quiser. Saberá tudo o que sei. E essa cena, né, essa aproximação deles permanece em aberto, como vai acontecer com quase todas as situações. Né? Percebam que nenhuma delas se fecha, nem mesmo a do Mathieu, que eu julgo a mais importante, nem mesmo a do Brunet, que eles permanecem dentro do trem, sendo levados. A gente não sabe o que vai acontecer nesse campo de prisioneiros, a gente sabe da prática alemã de matar quase que sumariamente os seus prisioneiros de guerra, mas que não fez isso com franceses. Enfim, tem uma série de possíveis que a gente, cabe ao leitor, né, ficar imaginando os possíveis. O que aconteceu com a Odete e o Jacques? Né? Eles se mataram, eles se separaram, um ficou no caminho, o outro seguiu de carro. O que aconteceu com a Sarah? Né? Ela conseguiu se salvar? Enfim, fica tudo em aberto. Nesse caso também fica em aberto uma espécie de um romance, de uma salvação e de uma possibilidade de fazer daquele Filipe, poeta, pacifista, que no mundo de guerra pretende se matar, fazer dele um homem, como pretende o Daniel. E na página 163, tem uma conversa deles também bem sugestiva. O que está olhando? Você me acha bonito? Muito bonito, respondeu Filipe num tom neutro. Daniel voltou-se e deparou-se no espelho, sem desprazer, com seu rosto sombrio e belo. Filipe baixara os olhos. Riu atrás das mãos. Está rindo como uma criança. Filipe parou de rir. Daniel insistiu. Por que está rindo? Por nada. Quer dizer, sutilmente está sendo revelada aqui uma fé entre eles. Estava meio embriagado de vinho, de incerteza, de cansaço. Daniel pensou, está no ponto. Bom, eu não vou continuar, não é o caso, mas o que importa desse momento é a gente perceber que a abertura, a liberdade, ela permanece, mesmo na história, né, no romance, na história de vida ou na existência de cada um desses personagens. Eles estão todos afetados pela mesma situação, que é aquela que paira sobre todos eles, mas ao mesmo tempo as situações são individuais, vividas de maneira individual, e cada qual toma faz o seu projeto, toma a sua decisão, a sua escolha de como lidar com essa presença da guerra. Claro, essa presença que é sempre a situação, o pano de fundo, no qual o desenrolar de cada uma dessas atuações, né, ou dessas existências acontece.